Desde segunda-feira, o Bom Dia DF vem exibindo uma série de reportagens sobre o caso Ana Lídia, um crime bárbaro que chocou Brasília. Hoje completa 50 anos que o corpo de Ana Lídia foi encontrado em uma mata perto da UNB, mas os culpados nunca foram apontados e o caso se tornou um símbolo da impunidade. De 1973 para cá, muitas coisas mudaram, tecnologia também veio, para investigar os crimes, vieram medidas que protegem crianças e adolescentes. E na terceira e última reportagem, você vai acompanhar a evolução dessas leis. Uma delas tornou hediondo o crime de homicídio contra pessoas menores de 14 anos. Vamos ver. Uma nova testemunha aparece. O nome dela é Fátima e os filhos do ministro da Justiça, Alfredo Buzaide, e do senador Eurico Rezende passam a ser tratados como suspeitos na morte de Ana Lídia, mas são absolvidos por falta de provas. Álvaro Henrique e Raimundo Duque também. Foi o que você acompanhou na segunda reportagem desta série. 20 anos se passaram. O Ministério Público ofereceu a denúncia e a Justiça decidiu inocentar Álvaro e Raimundo Duque. Para o MP, mesmo que o assassino se apresente hoje, ele não pode ser mais preso porque o crime está prescrito. Especialistas afirmam, 50 anos depois, ainda é possível investigar o caso. Existe uma maneira de ter uma resposta em 2023, uma resposta, ainda que ela seja no âmbito administrativo, mas também é possível juridicamente uma revisão, mesmo após todo esse período. Todos aqueles que portam um título de cidadão podem chegar à autoridade policial, podem chegar ao Ministério Público, podem chegar ao Poder Judiciário e realizar uma queixa, uma notícia-crime, por exemplo. E dizer, olha, naquele caso houve uma omissão dolosa e eu tenho provas. Isso abrir uma investigação e sensata, dessa vez criteriosa, com aquilo que aconteceu. Com certeza, essa documentação ainda existe. Então, diante da atual conjuntura que estamos hoje, da livre manifestação, da liberdade de expressão, inclusive da liberdade de imprensa, então esses documentos são públicos. O processo Ana Lídia continua envolto em mistérios. Aqui no Memorial do Tribunal de Justiça, o primeiro volume original deste longo documento está guardado nessa caixa de vidro que vai ser aberta agora, com exclusividade para a TV Globo. São cerca de 200 páginas na primeira edição de um longo processo, quase todas amareladas por causa do tempo que resistiram. As fotos do crime são fortes, por isso não vamos mostrar. O documento está guardado há 10 anos no memorial. A última tentativa de reabertura do caso foi em 1991, pelo então ministro do governo Collor, senador Jarbas Passarinho. Mas isso nunca aconteceu. A reabertura de processo não é algo tão simples, né? Existem normas processuais que impõem a necessidade de novos elementos, de novas provas, de novos indícios. Se houve uma absolvição de mérito, ou seja, se aquele suspeito inicialmente indiciado, denunciado e depois absolvido, por exemplo, num tribunal do júri, aquela sentença não pode ser revista contra ele próprio. A gente não tem essa figura no direito brasileiro. Ninguém gosta de ter um corpo e não ter um autor dos fatos. De 1973 para cá, muita coisa mudou em relação às leis que ampliam direitos e a segurança para crianças e adolescentes. Em julho de 1990, a maior de todas, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E desde maio do ano passado, a lei Henri Borel foi criada a partir de outro caso de violência brutal, mas que agora tornou hediondo o crime de homicídio contra quem tenha menos de 14 anos. A lei Henri Borel, hoje, ela está para as crianças, assim como a lei Maria da Penha está para as mulheres. Para mim, é um sentimento de que estamos fazendo o caminho certo.
mais e mais crianças estão recebendo medida protetiva, os agressores estão sendo afastados, o sentimento é que estamos no caminho certo, que estamos fazendo a coisa certa e que, infelizmente, o meu filho não está mais aqui, mas ele já está fazendo a diferença nessa sociedade. A legislação brasileira está muito mais preparada para cuidar da criança, em especial cuidar dessa primeira infância. E esses atos normativos, essas legislações, auxiliam também a apontar quem são aqueles que devem zelar e cuidar das crianças, a quem o Estado obriga a ter um dever de cuidado. Para preservar essa memória, o nome de Ana Lídia foi dado a um dos lugares mais icônicos da capital federal, um parque dedicado às crianças, que já existia quando a menina foi morta. Se chamava Yolanda Costa e Silva, esposa do presidente general Arthur da Costa e Silva. Ainda em 1973, ano do crime, passou a ter o nome de uma de suas frequentadoras, a menina Ana Lídia. Nele fica o foguetinho, um dos símbolos da infância de boa parte dos brasilienses. E anos depois, passou a integrar o parque da cidade. O caso também virou tema desse livro, Silêncio na Cidade, que estampa na capa a menina e o parque. O autor é filho de um dos peritos criminais que participou das investigações. Diz que Brasília perdeu a inocência, né? A partir daquele dia, a partir que foi noticiada a morte da Ana Lídia, a gente perdeu a inocência. A gente achava que vivia numa cidade segura, né? O túmulo de Ana Lídia é, até hoje, um dos mais visitados do Campo da Esperança, o cemitério da Asa Sul de Brasília. E a história da menina se transformou em um símbolo de fé. Uma legião de pessoas acredita que Ana Lídia é capaz de fazer milagres. Acredito que ela é uma santa, porque foi a morte mais bárbara que eu já vi. São 50 anos de dúvidas, 50 anos sem respostas. E a pergunta continua sendo a mesma. Quem matou Ana Lídia?